Olá, tudo bem? Vamos continuar com nossas aulas? Hoje vamos falar sobre as máquinas para adubação. Algumas pessoas, alguns profissionais vão diferir fertilizantes de corretivos, mas aqui para nós são sinônimos e nós vamos tratá-los como máquinas para adubação, tá? Então nós temos fertilizantes orgânicos, sólidos, líquidos e gasosos. O objetivo principal nosso aqui é trabalhar com sólidos, né, do tipo granulado principalmente, e claro, gesso e calcário também são práticas comuns na agricultura, e em algumas situações a gente aplica produtos orgânicos. Líquidos, restritos normalmente ao uso da vinhaça, chorume em algumas situações, e gasosos praticamente nós não utilizamos no Brasil. As máquinas podem ser tracionadas, né, são as mais comuns de nós utilizarmos. Também temos aviões, helicópteros e especiais como a irrigação, mas vamos nos atentar aqui para as máquinas tracionadas. As máquinas para produtos orgânicos podem ser dessas convencionais, desde que o produto orgânico esteja em boa situação, tá? Que essa máquina serve para as duas situações, tanto orgânico quanto sólidos. E aí nós temos também o distribuidor de produtos líquidos, produtos gasosos, mas o foco nosso central aqui é os produtos sólidos. O uso de produtos orgânicos tem uma característica muito importante, diferente da de sólidos, que é um sistema de batedura. Algumas máquinas possuem um sistema de batedura. Para quê? Para dar uma uniformizada, homogeneizada no produto orgânico. É muito comum, por exemplo, de esterco bovino, ele não estar como um produto muito uniforme, de diferentes tamanhos. Isso vai dificultar a aplicação. Então, o sistema é basicamente similar ao de um produto convencional, como nós vimos nas outras imagens, é uma carreta, rodas de transporte, sistema de acionamento por meio de tomada de potência do trator e o mecanismo de distribuição. Então nós temos o transporte, a carreta com a esteira transportadora, um sistema de homogeneização, que é um sistema que a gente chama de batedura, e os distribuidores na parte traseira, que normalmente é um sistema de discos rotativos. É o bem tradicional que nós temos para as máquinas de aplicação. Tá? Então essa é a característica genérica. Nós temos algumas variações, né? As esteiras podem ser constaliscas ou não. O sistema de batedura ele pode ser do sistema horizontal ou ele pode ser vertical. Isso varia de fabricante para fabricante. E os distribuidores normalmente são de discos. Tá? Essa descarga, que ela pode ser traseira ou pode ser lateral, né? Convencionalmente nós temos a descarga do produto na parte traseira da máquina, mas alguns fabricantes colocam essa descarga na lateral, com a boca de saída ali, e distribui lateralmente o produto que está sendo aplicado. O tradicional para nosso enfoque aqui são essas máquinas para distribuição de produtos sólidos, muito utilizado tanto para calcário, gesso ou granulados de maneira geral. O acionamento pela tomada de potência do trator, nós temos uma caixa aqui que é o nosso depósito, nós temos as rodas para transporte e nós temos o sistema de acionamento. Na parte interna aqui nós temos o sistema de dosagem e de distribuição. O sistema de transporte é uma esteira transportadora que pega o material na parte do fundo aqui, vocês podem ver nessa imagem, uma esteira transportadora que leva o material para o fundo da carreta, aonde está o mecanismo dosador e aonde está o mecanismo distribuidor. Nós temos algumas variações. Tá? O sistema dosador, é aquele que separa certa quantidade do produto para aplicação, pode ser do tipo gravitacional. Normalmente é um dispositivo tipo esse, né? Parece um coxo de metal. Na parte de baixo aqui eu tenho uns orifícios de saída, o que faz com que o produto vá para o mecanismo aqui é a própria gravidade, não tem nenhum outro dispositivo, por isso gravitacional. Uma chapa perfurada aqui na parte de baixo. Nós temos duas rodas laterais aqui de transporte que podem acionar algum mecanismo agitador aqui na parte interna. Esse aqui é um mecanismo acoplado ao sistema hidráulico de 3 pontos, é um equipamento de menor dimensões. O dosador ele pode ser do tipo volumétrico, quando ele dosa certa quantidade do produto, normalmente está associado, né, a uma esteira transportadora que leva o material até o fundo do depósito. Então aqui nós temos o depósito, nós temos o dosador, né, as rodas e as bases estão na outra imagem. Então nós temos aqui o lançamento mecânico, né, que é o mais convencional para nós, do tipo força centrífuga, aonde nós temos aqui está no sistema com um acessório que nós chamamos de bicas, né, para trabalhar em culturas perenes,
distribuindo o produto lateralmente sem que ele caia no meio. Nós temos aqui na parte de trás um mecanismo dosador do tipo comporta e o mecanismo distribuidor tipo disco na parte de trás aqui, ó, que está aqui embaixo dessa placa, dessa bica de distribuição. As rodas de transporte e o depósito que está aqui. Então nós temos eles na função montado, quando menores do tipo coxo ou desse formato tipo cone, e os de arrasto normalmente com rodas de grandes dimensões. Então o distribuidor em si, o mecanismo distribuidor, a gente consegue ver claramente aqui na parte traseira, são discos rotativos que possuem aletas radiais. Você vê que essas aletas possuem furos aqui, ó. Você pode mudar elas de posição, a sua angulação. Com isso você aumenta e diminui a largura de aplicação, nós vamos falar lá na frente sobre isso. Essa regulagem é importante por causa da sobreposição entre as passadas adjacentes. É um mecanismo rotativo, muito utilizado no mercado, é um dos mais utilizados para distribuição, executa muito bem a sua função. Tá? Ele é acionado por meio de engrenagens e correntes. Quem leva o produto ao mecanismo distribuidor, a gente já viu a esteira transportadora junto com o mecanismo dosador, que é uma comporta que está na parte traseira, o acionamento por engrenagem. Nas máquinas mais modernas, nós temos a substituição dessas engrenagens e correntes que são acionadas pelo eixo ligado à tomada de potência do trator por um sistema de controle hidráulico. Né? O fluido hidráulico, os terminais de controle remoto, acionam a esteira transportadora e o mecanismo dosador, não tendo mais o sistema de engrenagem. Você vê se é uma máquina aqui, você não vê mais eixo cardan nela, ela é acionada totalmente pelo controle remoto, né? Pelos terminais de engate rápido do trator. Não temos mais o uso do eixo cardan aqui. Então, os discos rotativos possuem uma caixa de transmissão na parte de baixo, que pode ser mecânico, com fluido hidráulico, com óleo aqui de lubrificação, ou nas máquinas mais modernas, esse aqui também é feito todo por controle hidráulico e não por engrenagens, como é o caso desse. Rodados é algo importante a gente se observar. Rodados muito finos favorecem a compactação. Então é bom que nós temos rodados mais largos, tá? Para distribuir melhor a massa sobre o solo, evitando assim a compactação. O dosador nós já vimos aqui em outras imagens, ele fica na parte traseira normalmente, ou na parte dianteira, como nós vimos naquela outra imagem, a máquina mais moderna, onde é do tipo comporta. Você vê que tem uma escala graduada aqui, onde você vai abrir essa comporta. Quanto mais você abre essa comporta, maior a dosagem. Quanto mais fechada, menor a dosagem. E o último dispositivo que a gente vê, a gente já viu o do tipo coxo, né, de gravitacional. Nós vimos distribuição por força centrífuga, né, o volumétrico. E nós temos aqui o pendular ou alanço, né, um depósito tipo gravitacional, né, o que faz com que o produto saia e vá até o mecanismo de distribuição é a própria força da gravidade. E ele tem um movimento de vai e vem, né, um pêndulo, que se desloca para a direita e para a esquerda, fazendo o lançamento do produto, seja de maneira geral, em área total, ou nas extremidades, dependendo da configuração. Então nós temos aqui o esparramador, o distribuidor e o mecanismo pendular que nós acabamos de ver, é a classificação geral. Nós também temos esses mecanismos para distribuição de adubo, as semeadoras, que nós já comentamos em outra aula, e nós temos os cultivadores também, que é muito similar ao que nós regulamos lá nas semeadoras, né? Lá nós temos a dosagem de adubo e semente nas semeadoras. Aqui nos cultivadores, normalmente nós distribuímos só adubo, normalmente depósitos individuais, um para cada fileira, acionado por um sistema de transmissão de engrenagem corrente igual da semeadora, par de engrenagens motoras e movidas, e uma regulagem muito similar de acordo com a rotação, o par de engrenagem motora movida que me distribui a quantidade correta de adubo. O mecanismo dosador normalmente é um mecanismo tipo helicoide que leva o produto, né, do depósito aqui até o tubo condutor. Esse tubo condutor pode estar associado a algum dispositivo para enterrar o adubo ou ser lançado sobre o solo. Eles também têm como outras finalidades, como eliminar plantas daninhas, movimentação do solo, estorroamento ou até alguma escarificação superficial. É possível que esses cultivadores exerçam essa função. A constituição dos cultivadores é um chassi, né, os depósitos, eixo cardan ou roda de acionamento, depósito dosador e distribuidor. Nós também temos as carretas tanques, né, com reservatórios, bombas, agitadores para fazer a aplicação de produtos líquidos. Normalmente mais em usinas a gente vê os caminhões tanque fazendo esse tipo de aplicação.
Algumas regulagens que é importante a gente pensar. A primeira delas é a sobreposição. Esses mecanismos tipo de distribuição de disco rotativo, onde nós temos as aletas radiais com possibilidade de regulagem da sua angulação, eu posso mexer nessa angulação para aumentar ou diminuir a largura de aplicação. É fato que nós precisamos ter uma sobreposição em torno de 30% entre as passadas de idas e vindas para que haja disciplina. Porque o gráfico de distribuição é assim, né? Eu distribuo a maior quantidade no meio e menos nas extremidades. Então eu preciso ter a sobreposição. É a primeira regulagem que nós temos. E aí nós vamos definir a largura real de aplicação. Nós podemos regular utilizando fórmulas, tá? Que são apresentadas aqui. Né? Quantidade de adubo por área, né? Que é a minha recomendação, vai estar relacionada à vazão, que é a quantidade liberada por unidade de tempo, largura vezes velocidade vezes 10.000. Né? Se eu mudar a fórmula de posição, eu tenho que a vazão, que é a quantidade de produto aplicado, é igual a dosagem, dose vezes a largura vezes a velocidade, dividido por 10.000. Então, é a nossa maneira de escrever essa fórmula aqui também. Normalmente nós fazemos isso, é a chamada regulagem de barracão. Eu coloco certa quantidade de produto dentro do recipiente, com a máquina parada eu deixo ela 1 minuto lá funcionando e coleta a quantidade de produto que saiu lá atrás. Em 1 minuto eu tenho essa quantidade. Fazendo a aplicação em deslocamento, eu consigo medir a velocidade, que velocidade é distância sobre tempo, eu marco 50 metros e vejo quanto tempo que a máquina demora para deslocar nesses 50 metros, eu tenho a velocidade. E a largura de aplicação, eu passo com a máquina aplicando sobre uma lona preta, eu consigo medir qual é a largura que está sendo efetivamente aplicada. Eu posso mudar essa forma pelo número de fileiras, tá? Em vez de largura vezes velocidade, posso colocar o número de fileiras. E eu também posso fazer um outro tipo de regulagem, onde eu regulo a máquina utilizando a massa, uma certa quantidade de produto que eu coloco dentro do tanque. Então, posso colocar 100 kg lá no meu tanque, e aí para descobrir qual que é a distância que eu consigo fazer com esses 100 kg. Largura vezes a quantidade de adubo a aplicar. Aqui no meu caso é a dose por hectares. Então essas são algumas fórmulas que nós temos de meio de regular as margens de adubação. Nós iremos fazer alguns exercícios, e até a próxima.